que dois amigos estavam na beira de um rio e conversavam muito amigavelmente. E, de repente, eles perceberam que uma criança se debatia na correnteza e era arrastada pela correnteza. E eles não pensaram, se jogaram na água e foram buscar essa criança que ali se debatia. Os dois sabiam nadar, era o que tinham que fazer. E ao trazer essa criança e colocá-la em terra firme, ao colocá-la vendo que ela estava viva, eles ficaram naquela euforia de salvar um ser humano, salvar uma vida. E dentro daquela emoção que estavam, viram que tinha uma segunda criança nas águas. E também, da mesma forma, sem pensar, se jogaram nas águas e foram buscar essa segunda criança. Trouxeram essa segunda criança ainda mais emocionados ainda, tentando entender aquele momento em que eles salvavam vidas. E ao colocar a segunda criança em terra firme, vendo que estava viva, olharam para o rio e aí perceberam que não havia apenas uma terceira criança, mas haviam dezenas, centenas, milhares de crianças arrastadas pela correnteza. É uma historinha que tem uma profundidade muito grande. A profundidade de nós percebermos que é fundamental que nós possamos, como teósofos, como humanistas, como pessoas amorosas, como pessoas comprometidas com o bem da humanidade, nós temos que buscar salvar todas essas crianças que estão aí abandonadas nesse nosso mundo. E eu nem preciso contar a história para vocês das coisas que acontecem nesse nosso mundo, porque certamente todos vocês as conhecem. Todos vocês sabem o quanto que as nossas crianças são abandonadas. Eu, ainda no mês passado, tivemos aqui, contando uma só, no meio das milhares, porque não é o ponto central, mas aqui no mês passado, quando houve um menino de 16 anos assaltava um ônibus e um militar que estava dentro do ônibus matou esse menino, os jornais deram notícia que esse menino tinha um apelido de coração gelado, porque ele já havia feito 3 assassinatos anteriores. E aí, naquele dia, foi só essa notícia. Mas 2, 3 dias depois, os jornais publicaram assim, uma espécie de biografia do coração gelado. O coração gelado não tinha a menor ideia de quem era o pai. A mãe era uma faxineira que vinha para a cidade às 5 horas da manhã para pegar aqueles ônibus vindo lá de fora do seu barraco. E ele ficava jogado nas ruas o dia inteiro, crescendo nas ruas, lutando pelo seu espaço diante dos meninos maiores do que ele. E aí relatava que o primeiro assalto que ele fez na vida, colocaram um revólver 38 na mão dele, que era tão pesado para ele, o revólver, que ele tinha que segurar com as 2 mãos, ele não conseguia segurar o revólver. E aí, então, quando nós vemos uma situação como essa, nós podemos dizer que ele é um criminoso, mas também nós podemos dizer que a nossa sociedade é criminosa. Nós podemos dizer que a nossa sociedade é criminosa em não atender às necessidades básicas dos componentes dessa sociedade. E isso é profundamente espiritual, nós estarmos atentos para isso. E então, quando nós vemos aqui as metas do milênio, e eu posso dizer que hoje me sinto muito envolvido com isso, porque a União Planetária, que é uma entidade que foi criada a partir de membros da Sociedade Teosófica, ela é hoje a secretaria organizadora e a secretaria executiva das metas do milênio aqui em Brasília. É a ela que está incumbido que sejam implantadas, que sejam efetivamente tornadas em realidade essas metas de acabar com a fome, acabar com a miséria, acabar com o analfabetismo e todas as demais que aí estão. Mas eu lá tenho sempre pensado muito no nosso trabalho lá, em todas as nossas reuniões, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos fazer para atuar de uma maneira que essas metas do milênio se transformem uma realidade? Como?
E aí então, nossas reuniões e nossos debates, nós passamos a perceber algumas coisas. A primeira delas é que nós não vamos mudar a sociedade nem com medidas econômicas, nem com medidas políticas, nem até educacionais isoladas, cuja educação seja a educação formal. Nós não vamos mudar a sociedade por esta maneira. Nós precisamos elevar o nível de consciência da sociedade. Nós precisamos criar uma sociedade nova, com uma nova mentalidade. Com a mentalidade que aí está, nós só teremos o resultado que temos. A violência, a fome, a miséria, o analfabetismo, todos esses problemas, eles têm uma origem única. Eles têm uma origem de que eles são efeitos, eles são resultados de atuações da nossa sociedade. Se nós plantamos corretamente uma semente, na época própria, a semente própria, corrigimos o solo, adubamos o solo, irrigamos aquela semente, nós, com quase toda certeza, vamos ter uma colheita muito boa. Agora, se nós jogamos as nossas sementes na estrada, se nós não preparamos o solo, se nós não cuidamos da nossa lavoura, nós não vamos ter o resultado. E a natureza é cega. A natureza, ela exige que haja o cumprimento fiel daquilo que corresponde às suas leis. Existem as chamadas leis da natureza e que não há nada de fantástico nisso. O que é que o cientista faz? O cientista faz tentar descobrir as leis da natureza. O trabalho do cientista é examinar uma situação, formular uma tese, fazer as suas experiências, finalmente comprovar a sua tese e descobrir uma lei da natureza. Descobrir que, misturando este produto com aquele produto, obtém um terceiro, que seja no campo da medicina, seja no campo da química, seja em qualquer campo da física, nós vemos que o trabalho do cientista é buscar entender as leis da natureza, leis confiáveis, porque na natureza não existe isso de nós plantarmos uma coisa e colhermos outra, de plantarmos pouco e colhermos muito. Há uma correspondência absoluta entre causa e efeito, e nós não vamos salvar esses meninos arrastados pelas correntezas deste rio na história que contamos, com muitas boias, nem com muitos barcos, nem com muitas lanchas. Nós temos que ir às causas, nós temos que ir às causas primordiais, e nós vamos entender que essas causas primordiais, elas estão fundamentalmente na mentalidade prevalente dentro de um povo. A mentalidade de um povo define o que aquele povo é, o que ele faz, o que ele pensa, como ele se conduz. Quando nós, lá em Roma, tínhamos a construção do Coliseu para a luta de gladiadores, isso não era feito sem querer, isso era feito porque havia, o povo queria isso e os governantes queriam isso. Havia um encontro de vontades de povo e de governantes para que se construísse um coliseu para se enfrentarem gladiadores. Quando nós temos todos os eventos que conhecemos da história, sejam as cruzadas, as guerras santas, havia uma consciência coletiva, de que aquilo era o certo, aquilo deveria ser feito. Quando tivemos a Segunda Guerra Mundial, com o discurso da supremacia da raça ariana, havia uma consciência coletiva naquele país de que a raça ariana era melhor do que as outras e que essa raça é que deveria governar o mundo. Essa consciência coletiva é que realmente estabelece o mundo que nós temos. Quando nós tínhamos aqui os nossos irmãos negros como escravos, a nossa consciência coletiva admitia isso. E quando tínhamos as mulheres em inferioridade, também era fruto da mesma consciência coletiva que admitia isso. E hoje
nós temos uma consciência coletiva que também admite que essas coisas são assim mesmo. E aí eu lembro a história da síndrome do sapo fervido. Quando se tem uma panela com água fervendo e uma pessoa joga um sapo dentro dessa panela, ele não fica ali, ele na mesma velocidade que chega, ele sai e desaparece. Já quando uma pessoa coloca um sapo dentro de uma panela, liga o fogo e aquilo vai esquentando devagarzinho, ele morre ali sem saber, porque ele se acostumou com aquilo, e nós já passamos a estar acostumados, de que ali houve um assalto, ali houve mais outro, houve um sequestro, numa criança na escola no dia de hoje apanhou de outra criança, na semana passada também, e no dia de hoje foi a professora que apanhou do aluno. Nós passamos já, como dentro da síndrome do sapo fervido, a achar natural as coisas que estão aí, sem perceber que se cria uma mentalidade, que é essa mentalidade que constrói o mundo do jeito para o bem ou para o mal, e que nós temos, se queremos realmente atender às metas do milênio, nós temos que ir às suas causas, temos que ir às suas raízes e temos que mudar a mentalidade do nosso mundo, que o mundo de hoje, individualista, egoísta, ganancioso, voltado apenas para si, para os seus próprios interesses, achando, descrente, não tem jeito, não tem nada para fazer. Este mundo, com essas características, ele não tem realmente como solucionar, ou seja, essa mentalidade não trará solução para os problemas que nós temos. Não poderemos resolver os problemas da miséria do mundo com medidas externas que não alcancem a mentalidade do mundo, que não alcancem o coração do mundo. E aí, então, é que eu sinto que entra o trabalho que os teósofos sempre fizeram na vida, que tem que fazer e deve continuar fazendo. Vejam bem, então, é preciso que a gente perceba, em primeiro lugar, que a mentalidade vigente, ela só constrói esse mundo de miséria, de abandono, e que existe tanto sofrimento. Então nós temos que trabalhar para elevar toda a nossa sociedade, elevar do ponto de vista ético, moral, de dignidade, de caráter, de acolhimento, tudo aquilo que diga respeito a uma nova mentalidade de fraternidade, que muito antes do forte explorar o fraco, o forte deve socorrer o mais fraco. Dentro dessa nova mentalidade é que nós podemos ter realmente um mundo novo. Com madeira boa, nós podemos fazer uma mesa, podemos fazer uma cadeira, podemos fazer um barco. Com madeira ruim, nós não fazemos nem a mesa, nem a cadeira e nem o barco. Se o material que compõe a sociedade não é um material formado de ética, de dignidade, a mentalidade prevalente não é essa, nós não temos como fazer esse mundo. Já há muito tempo há um slogan nosso com uma musiquinha que foi feita até por um irmão que está aqui presente e que fala que um bolo de chocolate se faz com chocolate, um mundo de fraternidade se faz com fraternidade. Nós não vamos fazer um mundo de fraternidade sem a própria fraternidade. E aí me faz lembrar também o grande Mahatma Gandhi. Gandhi tem uma frase dele expressiva que diz assim: não há caminho para a paz é o caminho. Olhem bem, a paz é o caminho. Não há caminho para a paz é o caminho. Dentro desta mentalidade, nós vamos encontrar uma figura como Mahatma Gandhi, que sem uma divisão, sem um exército, sem um soldado, sem uma arma, atuou e fez com que os ingleses saíssem da Índia. Qualquer outro iria juntar exércitos, e ia juntar armas, e comprar aviões, e comprar um mundo de material bélico para enfrentar os ingleses. Ele, numa postura de dignidade, de autoridade da dignidade, ele expulsou os ingleses da Índia.